Meu Deus, por favor, nos ajude no nosso casamento. Está tudo tão difícil. Senhor, nos ajude. Atenção, isso não é apenas cansaço. Faça essa oração bíblica e restaure sua paz no seu casamento. Talvez você tenha chegado até aqui porque algo dentro do seu casamento não está bem, e você não consegue mais explicar apenas como cansaço, rotina pesada ou estresse do dia a dia. Talvez você até tenha tentado ignorar, dizendo a si mesmo que é só uma fase, que vai passar, que todo casal passa por isso. Mas no fundo do seu coração você sente que existe um peso diferente, um silêncio estranho, uma distância que não existia antes. Conversas que antes fluíam agora travam. Pequenas coisas viram discussões grandes, e aquilo que era abrigo começou a parecer um campo de batalha emocional. E é exatamente aqui que preciso ser muito claro com você desde o início. Isso não é apenas cansaço. Existe uma dimensão espiritual que muita gente ignora, mas que a Bíblia revela com profundidade, e enquanto você tenta resolver só no nível humano, a raiz continua intacta, sugando sua paz, sua alegria e sua esperança dentro do casamento. Talvez você esteja se perguntando agora se Deus ainda se importa com a sua relação, se Ele vê as lágrimas silenciosas, as noites em que você deita ao lado da pessoa que ama e mesmo assim se sente sozinho. E eu preciso que você ouça isso com atenção, porque não é por acaso que você está ouvindo essa palavra agora. Deus vê, Deus se importa e Deus age. Mas Ele age quando nós entendemos o que realmente está acontecendo. A palavra de Deus nos mostra que nem toda luta é visível. Nem todo desgaste é emocional. Nem todo afastamento começa no coração. Alguns começam no espírito. E quando isso não é tratado, o amor vai ficando abafado, a paciência vai se esgotando e a paz vai sendo roubada aos poucos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Acordando cansado mesmo depois de dormir, sentindo irritação sem motivo claro, carregando um peso que não combina com a vida que você pediu a Deus quando sonhou com esse casamento. E é nesse ponto que Jesus nos ensina algo poderoso quando Ele diz que a paz que Ele dá não é como a paz que o mundo oferece, porque a paz do mundo depende de circunstâncias, mas a paz que vem de Deus permanece mesmo quando tudo ao redor tenta desmoronar. E essa paz não é apenas um sentimento, ela é uma proteção espiritual. Quando essa proteção é enfraquecida, o casamento se torna vulnerável a ataques sutis, comparações, mágoas acumuladas, palavras mal interpretadas, frieza emocional e até pensamentos de desistência que parecem surgir do nada. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a Bíblia nos alerta que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Isso significa que nem todo conflito conjugal nasce apenas de falhas humanas. Alguns são alimentados por confusão espiritual, inveja externa, palavras lançadas sem amor e até pela falta de cobertura espiritual dentro do lar. E quando isso acontece, o primeiro sinal quase sempre é o mesmo: um cansaço profundo da alma. Você continua amando, mas não consegue mais sentir paz. Continua tentando, mas tudo parece exigir um esforço exagerado, e hoje Deus quer interromper esse ciclo. Por isso, antes de qualquer explicação longa, antes de qualquer confronto mais profundo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Onde você está agora, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja apenas dentro do seu coração, feche os olhos por um instante e diga assim: Senhor, se existe algo além do cansaço tentando roubar a paz do meu casamento, revela agora. Traz luz onde há confusão e restaura o que está ferido. Essa oração curta não é fraca. Ela é um pedido de revelação. E toda vez que alguém pede revelação com sinceridade, Deus responde. Talvez você sinta agora um aperto no peito, uma vontade de chorar ou até um alívio inexplicável. Isso já é o Espírito de Deus começando a trabalhar, porque Ele não acusa, Ele cura, Ele não expõe para envergonhar, Ele revela para restaurar. E ao longo desse vídeo, você vai entender por que tantos casamentos se desgastam mesmo quando ainda existe amor. Porque discutir não é o maior problema,
mas sim a ausência de paz. E como uma oração bíblica feita da maneira certa pode mudar o ambiente espiritual da sua casa, talvez você esteja se perguntando se ainda há esperança depois de tantas tentativas frustradas, depois de palavras duras ditas no calor do momento, depois de promessas quebradas. E a resposta bíblica é clara: enquanto houver fôlego, houver disposição para buscar a Deus, existe restauração. Jesus nunca desistiu de relações quebradas. Ele restaurou famílias inteiras, trouxe reconciliação onde havia ódio e devolveu dignidade onde só restava vergonha. E se ele fez isso antes, ele continua fazendo hoje. O problema é que muita gente tenta resolver o casamento apenas conversando mais, viajando mais ou mudando a rotina. E tudo isso pode ajudar, mas sem paz espiritual, nada se sustenta por muito tempo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E isso não significa falta de esforço. Significa esforço sem cobertura. E hoje Deus está te convidando a colocar novamente o seu casamento debaixo dessa cobertura. Talvez você tenha orado antes e não viu mudança imediata. Talvez tenha se frustrado e parado de orar. Mas existe uma diferença enorme entre orar por obrigação e orar com entendimento espiritual. E é exatamente isso que vamos construir juntos aqui, passo a passo, revelação por revelação, oração por oração, para que a paz volte a habitar no seu lar. Se essa palavra já começou a falar com você, mesmo no início, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão vivendo esse desgaste silencioso no casamento. E continue comigo, porque nos próximos blocos, Deus vai trazer clareza, confrontar mentiras que você acreditou e liberar uma restauração que começa no espírito e se manifesta no relacionamento. E antes de seguirmos, eu quero declarar algo sobre você e sobre o seu casamento. Essa história ainda não terminou. A paz ainda pode ser restaurada. E o que hoje parece apenas cansaço vai se revelar como um chamado de Deus para reconstruir algo mais forte, mais maduro e mais protegido do que antes. Quando o cansaço começa a dominar o casamento, quase ninguém percebe que ele raramente nasce de um único dia ruim ou de uma fase isolada. Ele vai se acumulando silenciosamente, como pequenas rachaduras que não chamam atenção no início, mas que com o tempo comprometem toda a estrutura. E a Bíblia nos mostra algo muito claro sobre isso quando fala que as raposas pequenas são as que destroem as vinhas, porque não são os grandes conflitos que primeiro destroem um relacionamento, mas sim as pequenas negligências espirituais, os silêncios prolongados, as palavras não ditas, os ressentimentos guardados e as comparações silenciosas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não houve uma grande traição, não houve um escândalo, não houve um acontecimento explosivo, mas mesmo assim, a paz foi embora. E isso confunde muito, porque você olha para a sua história e pensa, não era para estarmos assim. E essa confusão emocional é um dos principais sinais de que algo espiritual está acontecendo nos bastidores. A Bíblia ensina que Deus não é Deus de confusão. Então, quando a confusão começa a se instalar dentro do lar, é um alerta, não para acusar ninguém, mas para chamar atenção para algo que precisa ser tratado na raiz. Talvez você tenha começado a sentir irritação com coisas pequenas. O tom de voz do outro incomoda. Hábitos que antes eram toleráveis agora parecem insuportáveis. E isso vai criando um clima pesado, onde ninguém se sente completamente à vontade. E aos poucos o casamento deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser um lugar de tensão. E é exatamente aí que muitos erram, porque tentam resolver esse peso apenas mudando comportamentos externos, quando na verdade o ambiente espiritual do lar precisa ser restaurado primeiro. Jesus nos ensinou que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. E essa divisão nem sempre é gritaria ou briga. Muitas vezes, ela se manifesta como frieza, indiferença e distanciamento emocional. Duas pessoas que continuam vivendo juntas, mas espiritualmente caminham em direções opostas. Talvez você esteja sentindo isso agora, como se algo estivesse puxando vocês para lados diferentes.
como se a conexão tivesse sido enfraquecida. E o mais perigoso disso tudo é que, quando a paz vai embora, o inimigo começa a plantar mentiras sutis, pensamentos como: talvez eu tenha escolhido errado, talvez isso não seja mais para mim, talvez seja melhor desistir. E esses pensamentos parecem lógicos quando a paz não está mais presente, mas eles não vêm de Deus. Porque Deus não trabalha com confusão nem com desistência precipitada. Ele trabalha com restauração. Mas antes da restauração, Ele revela o que está drenando a vida espiritual do relacionamento. A Bíblia nos mostra que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele começa roubando algo aparentemente simples, a paz, porque quando a paz vai embora, a comunicação enfraquece, a empatia diminui, e o amor começa a ser sufocado. Talvez você esteja orando por mudança de comportamento do outro, pedindo para Deus mudar atitudes, palavras e reações. Mas Deus quer ir mais fundo. Ele quer restaurar o ambiente espiritual onde essas atitudes nascem. Porque um coração em paz reage diferente, fala diferente e ama diferente. E é por isso que muitas orações parecem não funcionar. Não porque Deus não ouça, mas porque estamos pedindo apenas pelos sintomas e não pela causa. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, isso significa que a paz é um sinal de saúde espiritual. E quando ela desaparece, algo está desalinhado. Talvez você tenha permitido que o cansaço emocional se tornasse cansaço espiritual. E isso é mais comum do que parece. A rotina intensa, as cobranças, as preocupações financeiras, os desafios do dia a dia vão ocupando espaço. E sem perceber, Deus deixa de ser o centro do relacionamento para se tornar apenas um socorro de emergência. E nenhum casamento se sustenta quando Deus é chamado apenas nas crises. Ele precisa ser presença, constante, fundamento diário, e isso não é religiosidade, é proteção espiritual. Quando o casal ora junto, quando pelo menos um decide orar com entendimento, o ambiente muda, porque a oração não serve apenas para pedir, ela serve para alinhar, para limpar, para expulsar aquilo que não deveria estar ali. Talvez você nunca tenha orado especificamente pedindo paz espiritual sobre o seu casamento. Talvez sempre tenha pedido soluções práticas. E hoje Deus está te mostrando que antes da solução visível, Ele quer restaurar a paz invisível, aquela que sustenta tudo. E essa paz não depende de o outro mudar primeiro. Ela começa em quem decide buscar a Deus com sinceridade. Jesus nunca condicionou a paz ao comportamento do outro. Ele ofereceu paz mesmo em meio a perseguições, conflitos e rejeições. E se Ele pode derramar essa paz no seu coração, Ele pode usar você como instrumento para transformar o ambiente do seu lar. Mesmo que hoje pareça impossível, mesmo que você se sinta cansado demais para tentar de novo, é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta. Porque quando nossas forças acabam, o poder dele começa a agir. Talvez essa palavra esteja confrontando você agora, mostrando que parte desse desgaste não vem apenas do outro, mas de um afastamento espiritual que foi acontecendo aos poucos, sem intenção, sem maldade, apenas pela correria da vida. E Deus não está te condenando por isso. Ele está te chamando de volta, chamando você para assumir novamente a posição espiritual dentro do seu casamento, não para controlar, não para acusar, mas para interceder, proteger e restaurar. E nos próximos blocos, você vai entender como a Bíblia mostra claramente que a paz pode ser restaurada, mesmo quando tudo parece desalinhado, e como uma oração feita com entendimento espiritual pode quebrar ciclos de desgaste que já duram anos. Se essa palavra está fazendo sentido para você, se você se reconhece nesse cansaço que não é apenas físico, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e trazem direção espiritual para a sua vida e para o seu casamento. Comente aqui embaixo: eu recebo a paz de Deus no meu lar. Ou escreva, com sinceridade, o que você tem sentido dentro do seu casamento. Isso é um ato de fé e também um passo de libertação. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo um desgaste silencioso no relacionamento.
Porque às vezes Deus usa uma palavra simples para salvar histórias que ainda podem ser restauradas. Existe um momento crítico no desgaste de um casamento que quase ninguém percebe quando acontece. Porque ele não vem com gritos, nem com brigas explícitas, nem com decisões radicais. Ele vem de forma silenciosa, quase imperceptível. E quando o casal se dá conta, já está emocionalmente distante, espiritualmente enfraquecido e cansado demais para lutar como antes. Esse momento é quando a esperança começa a se calar por dentro. Você ainda continua ali, ainda cumpre suas responsabilidades, ainda tenta manter tudo funcionando, mas algo em você deixou de acreditar plenamente que as coisas podem mudar. E isso é extremamente perigoso do ponto de vista espiritual. Porque a Bíblia nos ensina que a fé é o fundamento de tudo o que esperamos. E quando a esperança enfraquece, a fé também começa a perder força. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não desistiu oficialmente do seu casamento, mas também não consegue mais visualizar um futuro leve, restaurado e cheio de paz. Você olha para frente e só enxerga repetição, desgaste e mais esforço. E esse tipo de pensamento não surge do nada. Ele é alimentado aos poucos por experiências frustrantes, por orações aparentemente não respondidas e por tentativas que não deram o resultado esperado. E é nesse ponto que o inimigo trabalha com mais intensidade, não para destruir de uma vez, mas para convencer você de que não vale mais a pena lutar. Porque quando alguém perde a esperança, a oração se torna mecânica, a fé se torna frágil e o coração começa a se fechar como um mecanismo de defesa. A Bíblia nos mostra que o coração é a fonte da vida. E quando ele se fecha para proteger da dor, ele também se fecha para receber cura. Talvez você tenha levantado muros emocionais para não se machucar mais. Decidiu não esperar tanto, não se entregar tanto, não acreditar tanto. E isso parece prudente no nível humano. Mas espiritualmente vai criando um distanciamento profundo. Porque o amor bíblico não cresce em ambientes de autoproteção extrema. Ele cresce em ambientes de confiança restaurada. E isso não significa se expor à dor sem sabedoria. Significa permitir que Deus volte a ser o guardião do seu coração e do seu casamento. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante em meio a elas. E quando essa presença deixa de ser percebida, o relacionamento começa a caminhar no automático, sustentado apenas por obrigações, rotina e lembranças do que já foi. Talvez você esteja vivendo um casamento que funciona por fora, mas está exausto por dentro. E esse tipo de cansaço é um dos sinais mais claros de que a alma precisa de restauração. A Bíblia relata que houve momentos em que até os servos mais fiéis de Deus se sentiram assim. Elias, por exemplo, depois de grandes vitórias espirituais, pediu para morrer de tão cansado que estava, não porque havia perdido a fé, mas porque havia se esgotado emocional e espiritualmente. E Deus não o confrontou com dureza. Deus o restaurou com cuidado, descanso e presença. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não despreza o cansaço da alma. Ele responde a ele. Mas a resposta quase nunca vem da forma que esperamos. Às vezes queremos que Deus mude o outro, resolva a situação imediatamente ou traga uma solução externa rápida, mas Deus começa restaurando por dentro, fortalecendo a esperança, renovando a visão e alinhando novamente o coração com a verdade. Porque quando a visão é restaurada, as decisões mudam, as palavras mudam e o ambiente começa a se transformar. Talvez você tenha parado de sonhar com seu casamento, parado de orar com expectativa e passado a orar apenas para suportar. E existe uma diferença enorme entre orar para suportar e orar para restaurar. A primeira nasce do medo de perder. A segunda nasce da fé de reconstruir. E Deus está te chamando hoje para mudar esse lugar de oração. Não porque você seja fraco, mas porque você está cansado. E Deus não ignora isso. Ele entende, mas também não quer que você permaneça nesse lugar. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E quando o coração adoece, o relacionamento sente. Talvez você esteja convivendo com um sentimento constante de frustração, como se estivesse sempre aquém do que deveria ser, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. E isso vai minando a alegria,
a leveza e até o desejo de investir emocionalmente no casamento. E mais uma vez, isso não é apenas psicológico. Existe um aspecto espiritual profundo nisso. Porque quando a esperança enfraquece, a voz de Deus começa a ser abafada por outras vozes. Vozes de comparação, vozes de acusação, vozes de desânimo. E se essas vozes não forem confrontadas com a verdade da palavra, elas passam a ditar decisões, atitudes e reações. Talvez você esteja reagindo mais do que escolhendo, falando mais por defesa do que por amor, e vivendo mais no modo sobrevivência do que no modo propósito. E Deus quer mudar isso. Não com culpa, mas com revelação. Porque quando a verdade é revelada, ela liberta. Jesus disse que conhecer a verdade nos libertaria. E essa verdade não é apenas sobre Deus, é também sobre nós. Sobre onde nos perdemos, onde nos cansamos e onde deixamos de confiar. E reconhecer isso não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade espiritual, porque só quem reconhece a necessidade de restauração pode experimentar cura. Talvez hoje seja a primeira vez em muito tempo que você está ouvindo uma palavra que não te acusa, mas te chama de volta para a esperança. E isso não é coincidência. Deus está te lembrando que o seu casamento não é apenas uma união humana. Ele é uma aliança espiritual. E alianças são protegidas por Deus quando alguém decide se posicionar em oração com entendimento. E essa posição começa dentro de você, antes de qualquer mudança externa. Começa com a decisão de não permitir que o cansaço defina o fim da história, mas sim, que ele se torne o ponto de partida para uma restauração mais profunda. E nos próximos blocos você vai entender como a Bíblia mostra que Deus age justamente quando a esperança parece fraca, quando a fé parece pequena e quando as forças humanas parecem insuficientes. Porque é nesse lugar que a graça se manifesta com mais clareza. Se essa palavra está tocando você agora, se inscreva no canal, porque esse espaço existe para fortalecer sua fé e te lembrar que Deus ainda trabalha em histórias que parecem cansadas demais para continuar. Comente aqui embaixo se você sente que perdeu a esperança em algum momento do seu casamento, ou se essa palavra trouxe um novo fôlego para você hoje. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo no limite emocional dentro do relacionamento. Porque uma palavra de esperança pode ser exatamente o que Deus vai usar para reacender a fé e iniciar um processo real de restauração. Existe algo que a Bíblia deixa muito claro, mas que raramente é aplicado de forma prática dentro dos casamentos. Conflitos repetitivos quase nunca são apenas sobre o que está sendo discutido. Eles são sintomas de algo mais profundo que não foi tratado no tempo certo. Talvez você já tenha vivido discussões que começaram por algo pequeno, uma palavra atravessada, um atraso, uma decisão simples, e de repente aquilo tomou uma proporção enorme, trazendo à tona mágoas antigas, acusações guardadas e dores que pareciam esquecidas. E quando isso acontece, a sensação é de que vocês nunca estão discutindo apenas o presente, sempre existe um peso do passado sendo arrastado para o agora, e isso gera um desgaste enorme, porque cada conversa se torna um campo minado emocional, e aos poucos o casal começa a evitar diálogos mais profundos para não provocar novas feridas, criando um silêncio que parece pacífico por fora, mas que é extremamente destrutivo por dentro. A Bíblia nos ensina que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, não porque Deus queira controlar emoções, mas porque emoções não tratadas criam raízes, e raízes crescem, se aprofundam e sufocam aquilo que deveria florescer. Talvez você esteja carregando ressentimentos antigos, palavras que machucaram, atitudes que não foram resolvidas. E mesmo tentando seguir em frente, essas coisas continuam influenciando suas reações, seu tom de voz e até sua disposição para perdoar. E o mais perigoso é que com o tempo isso passa a parecer normal, como se viver em alerta, em defesa e em constante tensão fosse apenas parte do casamento. E não é. Deus nunca planejou que a união fosse um lugar de sobrevivência emocional. Ele planejou que fosse um lugar de refúgio, crescimento e parceria. Mas para isso acontecer,
O que foi acumulado precisa ser tratado. E isso não se faz apenas com conversas humanas, porque muitas feridas não são apenas emocionais, são espirituais. Elas foram alimentadas por orgulho, por palavras lançadas sem cuidado, por comparações externas e até por interferências de terceiros. E quando isso não é levado à presença de Deus, o casal tenta resolver com as próprias forças, e as próprias forças sempre acabam. Talvez você já tenha pedido perdão ou ouvido pedidos de perdão, mas mesmo assim algo continuou pesado, e isso acontece porque o perdão humano resolve a culpa, mas a restauração espiritual resolve a raiz. A Bíblia mostra que quando Jesus perdoava alguém, ele também libertava, curava e restaurava. Porque ele sabia que a culpa não era o único problema. Existiam prisões invisíveis que precisavam ser quebradas. E dentro do casamento isso é muito real. Palavras têm poder, ambientes têm influência, e emoções acumuladas criam brechas. Talvez você tenha permitido que a rotina substituísse a conexão, que a pressa substituísse o cuidado, e que o cansaço substituísse o diálogo. E isso não aconteceu porque você quis. Aconteceu porque você é humano. Mas Deus não quer que você permaneça nesse lugar. Ele quer te ensinar a fechar brechas espirituais que foram abertas ao longo do tempo, e isso começa com consciência, com a decisão de não normalizar o que está roubando a paz. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele começa roubando a leveza, depois mata na esperança e por fim destrói a conexão. Tudo de forma gradual, quase imperceptível, e quando o casal percebe, já está distante demais, cansado demais e machucado demais para tentar de novo. Mas Jesus se especializou em chegar exatamente nesse ponto, quando ninguém mais acredita, quando a água já acabou, quando a esperança já parece tardia. E ele faz isso não para provar poder, mas para revelar cuidado. Talvez você esteja vivendo um casamento onde a alegria foi substituída pela obrigação, onde o amor existe, mas está cansado, ferido e silencioso. E Deus está te mostrando hoje que não é tarde para tratar a raiz. Não é tarde para limpar o ambiente espiritual. E não é tarde para reconstruir a partir de uma base mais saudável. Mas isso exige algo que nem todos estão dispostos a fazer: humildade espiritual. Reconhecer que não dá para continuar do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Reconhecer que algumas atitudes precisam mudar, que algumas palavras precisam ser curadas e que algumas feridas precisam ser entregues a Deus de forma intencional. Talvez você esteja esperando que o outro dê o primeiro passo, que o outro mude, que o outro reconheça. Mas Deus está falando com você agora, porque sempre que alguém decide se posicionar espiritualmente, o ambiente começa a mudar, mesmo que o outro ainda não entenda, mesmo que o outro ainda resista. A oração feita com entendimento tem poder de quebrar ciclos, silenciar acusações e restaurar aquilo que parecia perdido. E essa restauração não acontece da noite para o dia, ela é um processo. Mas todo processo começa com uma decisão. A decisão de não permitir que mágoas antigas continuem governando o presente, de não permitir que o passado defina o futuro e de colocar novamente Deus no centro da relação, não como um último recurso, mas como fundamento. E nos próximos blocos nós vamos entrar mais profundamente em como fazer isso na prática, como orar de forma específica para restaurar a paz no casamento e como fechar brechas espirituais que foram abertas ao longo do tempo. Se essa palavra está trazendo clareza para você, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que ajudam a fortalecer a fé e a reconstruir relacionamentos debaixo da direção de Deus. Comente aqui embaixo se você sente que existem mágoas antigas que ainda precisam ser tratadas no seu casamento, ou se essa palavra te fez enxergar algo que antes estava oculto. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que ama, mas que está vivendo conflitos repetitivos e cansativos dentro do relacionamento. Porque Deus pode usar essa mensagem para iniciar um processo real de cura e restauração. Existe um ponto decisivo na caminhada de restauração de um casamento que quase nunca é falado com clareza, porque ele confronta diretamente a forma como muitos aprenderam a orar
Esse ponto é entender que oração não é apenas pedir para Deus consertar o que está quebrado. Oração é permitir que Deus revele o que precisa ser transformado dentro de nós para que a restauração seja sustentável. Talvez você tenha orado muitas vezes, pedindo para que a paz voltasse, pedindo para que as brigas cessassem, pedindo para que o outro mudasse. E mesmo assim, nada pareceu acontecer. E isso gera frustração, cansaço espiritual e até dúvida sobre se Deus realmente está ouvindo. Mas a Bíblia mostra que Deus nunca ignora uma oração sincera. O que acontece muitas vezes é que Ele responde começando por um lugar diferente daquele que esperamos. Porque Deus se preocupa não apenas com o alívio momentâneo, mas com a cura profunda. E cura profunda exige revelação, exige alinhamento e exige decisão. Talvez você esteja pedindo paz, mas mantendo atitudes que alimentam a guerra. Talvez esteja pedindo restauração, mas ainda segurando mágoas como forma de proteção. Talvez esteja pedindo mudança, mas resistindo a ser confrontado pela verdade. E isso não é acusação, é convite à maturidade espiritual. Jesus nunca chamou ninguém para permanecer igual. Ele sempre chamou para transformação. E no contexto do casamento isso é ainda mais evidente. Porque uma aliança saudável exige crescimento constante. A Bíblia ensina que onde há humildade, ali Deus derrama graça. E graça não é apenas perdão. Graça é capacitação para viver de forma diferente. Talvez o Espírito de Deus esteja mostrando agora áreas do seu coração que precisam ser tratadas. Não para te expor, mas para te libertar. Áreas como orgulho silencioso, dificuldade de ouvir, resistência em ceder, necessidade de controle ou medo de se vulnerabilizar novamente. E todas essas coisas drenam a paz quando não são colocadas diante de Deus. E é por isso que muitas orações não produzem efeito imediato. Porque Deus está mais interessado em restaurar o fundamento do que apenas ajeitar a fachada. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E humildade aqui não é se diminuir, é se alinhar. É reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da direção divina para conduzir o relacionamento. Talvez você tenha assumido uma postura de defesa constante, sempre preparado para se proteger, para se justificar ou para se fechar. E isso é compreensível depois de tantas feridas. Mas essa postura, quando mantida por muito tempo, impede a restauração da paz. Porque a paz exige abertura, exige disposição para ouvir e exige coragem para mudar. Jesus nos ensinou que o maior no reino é aquele que serve. E servir dentro do casamento muitas vezes significa abrir mão de estar sempre certo para preservar a relação. Significa escolher o amor em vez da razão. Significa buscar reconciliação em vez de vitória. E isso só é possível quando o coração está alinhado com Deus. Porque no nível humano isso parece fraqueza, mas espiritualmente é força. Talvez você esteja esperando que o outro reconheça primeiro, que o outro peça perdão primeiro, que o outro demonstre mudança primeiro. Mas Deus está falando com você agora, porque a restauração começa com quem decide se posicionar, não com quem tem razão. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que mudaram ambientes inteiros, porque decidiram se alinhar com Deus mesmo. Quando o cenário era desfavorável, e no casamento não é diferente, quando um decide orar com entendimento, agir com sabedoria e responder com paz, o ambiente começa a mudar, não por manipulação, mas por influência espiritual. Talvez você esteja se perguntando se isso realmente funciona quando o outro parece distante, frio ou resistente. E a resposta bíblica é sim, porque a paz que vem de Deus não depende da cooperação imediata do outro. Ela começa como um testemunho vivo, uma atmosfera diferente, que confronta a dureza sem confronto direto. E isso não é passividade, é autoridade espiritual, autoridade que nasce da intimidade com Deus. E é por isso que a oração que vamos construir aqui não é uma oração genérica, ela é uma oração de alinhamento, de entrega e de posicionamento espiritual, onde você não apenas pede, mas se dispõe a ser instrumento de restauração. Talvez isso assuste um pouco,
porque exige sair do lugar confortável da reclamação e entrar no lugar desafiador da transformação. Mas é exatamente aí que a paz começa a voltar, não como um sentimento passageiro, mas como uma presença constante. E quando a paz volta, a comunicação melhora, a empatia aumenta e o amor encontra espaço para respirar novamente. E nos próximos blocos nós vamos entrar diretamente na oração bíblica, que restaura a paz no casamento passo a passo, com entendimento espiritual, para que você não apenas ore, mas compreenda o que está sendo liberado no mundo espiritual enquanto ora. Se essa palavra está te preparando para algo novo, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que conduzem à maturidade espiritual e à restauração de relacionamentos de forma profunda e bíblica. Comente aqui embaixo se você sente que Deus está te chamando para mudar alguma postura dentro do seu casamento, ou se essa palavra trouxe uma convicção nova ao seu coração. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está orando há muito tempo, mas se sente cansado e sem direção, porque Deus pode usar essa mensagem para trazer clareza, alinhamento e o início de uma restauração verdadeira. Chega um momento na jornada de restauração em que Deus nos chama a sair apenas do entendimento e entrar na prática espiritual consciente, porque compreender a raiz do problema prepara o coração, mas é a oração alinhada com a palavra que começa a mover o ambiente invisível onde muitas batalhas conjugais são travadas. E aqui é muito importante que você entenda algo antes de orarmos de forma mais direta. Oração não é repetição automática de frases bonitas. Oração é concordância com a verdade de Deus. É alinhar a sua autoridade espiritual com aquilo que Ele já declarou. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo paz, mas sem perceber continuou concordando com pensamentos de derrota, desistência e acusação. E a Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você declara, mesmo em silêncio dentro da sua mente, constrói ou destrói ambientes. E dentro do casamento isso tem um impacto profundo, porque o ambiente espiritual do lar é moldado diariamente pelas palavras, pelas intenções e pelas atitudes que ali são liberadas. Talvez você tenha permitido que palavras duras, ironias, críticas constantes, ou até silêncio carregado, se tornassem parte da rotina, e isso vai criando uma atmosfera pesada, onde a paz não consegue se estabelecer. E antes de qualquer oração profunda, Deus quer te conduzir a um lugar de alinhamento interior, onde você decide conscientemente romper com acordos invisíveis que foram feitos com o cansaço, com a mágoa e com a desesperança, porque toda restauração começa com um rompimento espiritual. A Bíblia mostra que Jesus, antes de curar, muitas vezes perguntava se a pessoa queria ser curada, não porque ele não soubesse a resposta, mas porque a cura exige decisão, exige concordância, exige disposição para abandonar um estado conhecido, mesmo que doloroso, e entrar em algo novo, mesmo que desafiador. Talvez você tenha se acostumado com a ideia de um casamento cansado, pesado e tenso, e isso se tornou a sua referência de normalidade. Mas Deus está te chamando agora para romper com essa normalidade distorcida e voltar ao padrão dele, que é paz, parceria e crescimento. E isso começa com uma decisão espiritual simples, porém poderosa. A decisão de colocar novamente o seu casamento debaixo da autoridade de Deus. Não apenas em palavras, mas em prática diária. E agora eu quero que você acompanhe essa oração com entendimento, não como alguém que apenas ouve, mas como alguém que participa ativamente, concordando com cada palavra dentro do seu coração. Você pode orar em voz baixa ou apenas mentalmente, mas ore com intenção, dizendo assim: Senhor Deus, eu reconheço que o meu casamento tem carregado um peso que não veio de ti. Eu reconheço que tenho me sentido cansado, sobrecarregado e muitas vezes sem esperança, mas hoje eu decido romper com todo o acordo feito com o cansaço da alma, com a frieza emocional e com a confusão espiritual. Eu entrego diante de ti toda a mágoa guardada, toda palavra que me feriu e toda expectativa frustrada, e peço que o teu Espírito traga luz onde houve confusão, traga cura onde houve ferida, e traga paz onde houve tensão.
Eu declaro que o meu casamento não pertence ao desgaste. Ele pertence ao Senhor. E toda influência contrária à tua paz perde força agora. Talvez enquanto você ora isso, pensamentos venham à sua mente, lembranças, situações específicas. E isso não é distração, é revelação. Deus está mostrando áreas que precisam ser entregues. E à medida que você entrega, a autoridade espiritual é restaurada. Porque a autoridade não nasce do controle, nasce da submissão a Deus. A Bíblia diz que devemos nos submeter a Deus, resistir ao mal e ele fugirá. E essa ordem é importante. Sem submissão não há resistência eficaz. Talvez você tenha tentado resistir com argumentos, com força emocional, ou com imposições, e isso só aumentou o conflito. Mas quando você se submete a Deus em oração, algo muda. A resistência passa a ser espiritual, silenciosa e poderosa. E agora continue orando, dizendo: Senhor, eu coloco o meu coração diante de ti. Se existe em mim orgulho, dureza, impaciência ou medo de me ferir novamente, eu entrego agora. Eu não quero mais proteger o meu coração com muros. Eu quero que o Senhor seja a minha proteção. Eu escolho perdoar. Não porque o outro mereça, mas porque eu mereço ser livre. Eu escolho liberar perdão mesmo que o processo ainda esteja em andamento, e peço que a tua paz, que excede todo entendimento, comece a guardar a minha mente e o meu coração. Talvez você sinta resistência ao dizer isso, porque perdoar machuca, liberar dói. Mas a Bíblia nunca disse que o perdão seria confortável. Ela disse que ele seria libertador. E quando você libera perdão, você não está justificando erros, você está quebrando cadeias. Cadeias que prendem você ao passado e impedem o futuro de nascer. E agora declare também: Senhor, eu coloco o meu casamento debaixo da tua autoridade. Eu repreendo toda confusão espiritual, toda influência de inveja, toda palavra contrária lançada sobre a nossa união, consciente ou inconscientemente. E declaro que a paz de Cristo governa este lar, governa nossas conversas, governa nossas decisões e governa nossos sentimentos. Essa declaração não é simbólica, ela é espiritual, porque a Bíblia diz que aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligamos na terra será desligado no céu. Quando você declara a paz de Cristo, você está ligando essa paz ao seu lar, criando um ambiente onde o Espírito de Deus pode agir com liberdade. Talvez você não veja mudanças imediatas no comportamento do outro, mas algo já começou a mudar em você, e isso é fundamental, porque a restauração quase sempre começa de dentro para fora. E à medida que você persevera nessa oração, o ambiente começa a responder, a tensão diminui, a comunicação encontra brechas para fluir, e o amor encontra espaço para respirar novamente. E nos próximos blocos, nós vamos aprofundar ainda mais essa oração, trazendo declarações específicas para o casamento, para o diálogo, para a confiança e para a reconstrução da intimidade. Se essa oração já começou a tocar você, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo orientações espirituais que ajudam a sustentar processos de restauração, e não apenas momentos emocionais. Comente aqui embaixo o que você sentiu enquanto acompanhava essa oração, ou qual área do seu casamento você sente que Deus começou a tocar agora, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a orar com entendimento e autoridade espiritual pelo próprio relacionamento. Porque Deus usa palavras alinhadas para transformar histórias que ainda não chegaram ao fim. À medida que a oração começa a alinhar o ambiente espiritual do casamento, algo muito importante precisa ser compreendido para que a restauração não seja apenas momentânea, mas profunda e duradoura. Muitas pessoas experimentam um alívio inicial depois de orar. Sentem a paz voltando aos poucos, percebem uma melhora no clima da casa, mas com o passar do tempo, se não houver vigilância espiritual e entendimento, antigos padrões começam a tentar retornar, não porque a oração não funcionou, mas porque aquilo que foi restaurado precisa ser protegido. A Bíblia ensina que quando uma casa é limpa, ela não pode permanecer vazia. Ela precisa ser preenchida.
E no contexto do casamento, isso significa que não basta expulsar a confusão. É necessário preencher o relacionamento com novos hábitos espirituais, novas atitudes e uma nova forma de se posicionar diante dos conflitos. Talvez você já tenha vivido momentos de melhora no passado, períodos em que tudo parecia mais leve, mas depois de algum tempo o desgaste voltou. E isso acontece porque a restauração não foi acompanhada de transformação contínua. Deus não trabalha apenas com eventos. Ele trabalha com processos. E proteger a paz exige intencionalidade diária. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso na prática, como manter o que está sendo restaurado agora. E a Bíblia nos dá princípios muito claros sobre isso. Um deles é a vigilância do coração, porque tudo o que flui para fora do relacionamento nasce primeiro dentro de você, pensamentos, sentimentos, reações e palavras. E se o coração não estiver guardado, o ambiente volta a ser contaminado. Talvez você tenha permitido que pensamentos negativos se tornassem frequentes, como expectativas de frustração, antecipação de conflitos ou desconfiança constante, e mesmo sem perceber, esses pensamentos começaram a moldar suas atitudes. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa não aceitar automaticamente tudo o que passa pela mente, especialmente pensamentos que roubam a paz, porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você confronta perde força. Dentro do casamento isso é decisivo, porque muitos conflitos começam primeiro na mente, antes de se manifestarem em palavras ou atitudes. Talvez você esteja reagindo hoje não apenas ao que o outro faz, mas ao que você já espera que ele faça, e isso cria um ciclo de tensão, onde qualquer gesto é interpretado de forma negativa. Deus quer quebrar esse ciclo, ensinando você a vigiar pensamentos antes que eles se tornem palavras, e palavras antes que se tornem feridas. E isso não é autocontrole humano apenas, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito se desenvolve quando existe intimidade com Deus. Quando existe oração contínua, não apenas em momentos de crise, mas como prática diária. Talvez você pense que não tem tempo para isso, que a rotina é pesada, que o dia é corrido. Mas a verdade é que aquilo que você prioriza encontra espaço. E se o casamento é importante, a vida espiritual que o sustenta também precisa ser. Não como obrigação, mas como cuidado, como manutenção preventiva. Assim como ninguém espera o carro quebrar para trocar o óleo, ninguém deveria esperar o relacionamento colapsar para buscar alinhamento espiritual. E Deus está te chamando agora para esse lugar de maturidade, onde você não ora apenas para apagar incêndios, mas para construir um ambiente saudável. Outro ponto fundamental na proteção da paz é a forma como você responde aos conflitos inevitáveis, porque todo relacionamento terá conflitos. A diferença entre um casamento saudável e um casamento desgastado não é a ausência de problemas, mas a forma como eles são tratados. A Bíblia nos ensina que uma resposta branda desvia o furor. E isso é um princípio espiritual poderoso. Responder com brandura não significa aceitar desrespeito. Significa escolher não reagir a partir da ferida, mas a partir da paz. E isso exige domínio próprio, que também é fruto do Espírito. Talvez você tenha o hábito de reagir no calor do momento, de falar o que sente sem filtrar, acreditando que isso é sinceridade, mas muitas vezes isso é apenas descarga emocional, que machuca e aprofunda feridas. Deus não quer que você engula sentimentos. Ele quer que você aprenda a expressá-los com sabedoria, no tempo certo, da forma certa, e com o coração alinhado, porque palavras ditas fora de tempo constroem muros, não pontes. E à medida que você começa a aplicar isso, o ambiente do casamento muda. Não porque o outro se tornou perfeito, mas porque você passou a ser um canal de paz. E canais de paz transformam ambientes. Talvez isso pareça injusto, como se todo o peso estivesse sobre você, mas não é sobre carregar tudo sozinho. É sobre assumir uma posição espiritual que libera transformação. E Deus honra esse posicionamento. Outro aspecto importante na proteção da restauração é a intimidade emocional. Muitos casamentos perdem a paz porque perdem a conexão.
Deixam de conversar de verdade, de compartilhar sentimentos, de ouvir sem julgar. E isso cria distância, e onde há distância, a imaginação preenche com suposições, quase sempre negativas. Deus criou o casamento como espaço de parceria, não apenas de convivência, e restaurar a paz também envolve reaprender a se aproximar, a ouvir, a falar com honestidade e respeito, e isso pode ser desconfortável no início, especialmente quando há feridas antigas, mas é necessário, porque a paz não sobrevive onde não há comunicação saudável, e mais uma vez, isso não se sustenta sem oração, porque a oração prepara o coração para ouvir sem defensividade e falar sem agressividade, e nos próximos blocos, nós vamos aprofundar ainda mais como consolidar essa restauração, como fortalecer a conexão emocional e espiritual, e como caminhar juntos mesmo em meio aos desafios. Se essa palavra está te ajudando a entender que a restauração não é apenas um momento, mas um processo, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai receber continuamente ensinamentos que ajudam a manter o que Deus está restaurando na sua vida e no seu casamento. Comente aqui embaixo qual área você sente que mais precisa de vigilância hoje. Pensamentos, palavras ou atitudes. Ou compartilhe o que Deus está falando com você agora. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender não apenas a buscar restauração, mas a proteger a paz que Deus já começou a derramar sobre o relacionamento. Quando a paz começa a ser restaurada e o ambiente espiritual do casamento se torna mais leve, surge um novo desafio que precisa ser enfrentado com maturidade e entendimento. A reconstrução da confiança e da intimidade. Porque muitos casamentos não se desgastam apenas por conflitos visíveis, mas pela perda gradual da segurança emocional. Aquela sensação de que o outro é um lugar seguro, de que é possível se abrir sem medo de julgamento, rejeição ou ataque. E quando essa segurança é quebrada, mesmo que não tenha havido uma grande traição, o coração começa a se fechar, a se proteger e a se afastar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não confia mais como antes. Não se entrega mais como antes. Mede palavras, controla reações e evita certos assuntos para não gerar novas feridas. E isso cria uma convivência funcional, mas emocionalmente distante. E Deus não planejou o casamento para ser apenas funcional. Ele planejou para ser um espaço de intimidade, cumplicidade e crescimento conjunto. A Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne, e isso vai muito além do aspecto físico. Fala de unidade emocional e espiritual. Fala de caminhar juntos com transparência. E quando essa unidade é ferida, a restauração exige tempo, paciência e intenção. Não acontece automaticamente só porque a paz voltou. Talvez você esteja esperando sentir confiança de novo para se aproximar. Mas muitas vezes o caminho é o inverso. A confiança é reconstruída à medida que a aproximação acontece de forma segura, respeitosa e gradual. Deus trabalha com processos. E reconstruir a intimidade é um processo que exige disposição para se expor novamente, mesmo com medo, mas com sabedoria. E aqui entra um princípio bíblico fundamental. O amor lança fora o medo. Isso não significa a ausência total de cautela. Significa que o amor, quando alinhado com Deus, cria um ambiente onde o medo não governa mais as decisões. Talvez você esteja permitindo que o medo de se ferir novamente esteja guiando sua postura. E isso é compreensível depois de tantas decepções. Mas Deus não quer que o medo seja o condutor do seu casamento. Ele quer que a fé seja. E fé aqui não é ingenuidade. É confiança em Deus como restaurador, como aquele que sustenta o processo. E reconstruir a confiança começa com pequenas escolhas diárias. Escolhas de ouvir sem interromper, de falar sem acusar, de se aproximar sem exigir, de demonstrar cuidado sem esperar retorno imediato. E essas escolhas parecem pequenas, mas têm um impacto enorme, porque sinalizam ao outro que algo está mudando, que o ambiente está mais seguro. E aos poucos o coração começa a relaxar, a baixar defesas e a se abrir novamente. Talvez você esteja cansado de ser sempre o primeiro a ceder, a se esforçar, a tentar. E isso gera ressentimento.
Mas Deus vê esse esforço. E Ele honra quem semeia a paz mesmo quando ainda não colhe imediatamente. A Bíblia diz que no tempo certo colheremos se não desistirmos. E isso também se aplica ao casamento. Talvez o tempo de Deus não seja o seu tempo, mas isso não significa ausência de resposta, significa preparação do terreno. Outro aspecto importante na reconstrução da intimidade é reaprender a conversar sem o peso do passado. Muitas conversas dentro de casamentos desgastados são contaminadas por histórico, por frases como "você sempre" ou "você nunca", que fecham o diálogo antes mesmo de começar. E Deus quer ensinar vocês a falar sobre o presente e o futuro, sem negar o passado, mas sem permitir que ele governe tudo. Isso exige disciplina emocional e espiritual. Exige decidir não usar erros antigos como armas. E isso não é esquecer. É escolher não ferir para vencer uma discussão. Porque nenhuma discussão vencida vale a perda da conexão. Jesus nunca venceu debates para humilhar. Ele sempre falava para restaurar, confrontar com amor e conduzir à transformação. E esse é o modelo que Deus propõe para o casamento. Confrontar quando necessário, mas sempre com o objetivo de restaurar, não de dominar. Talvez você precise reaprender a ouvir. Não apenas para responder, mas para entender. Ouvir o coração por trás das palavras. Ouvir as dores que nem sempre são expressas claramente. E isso só é possível quando o coração está em paz. Porque um coração ferido ou defensivo ouve apenas para se proteger, enquanto um coração em paz ouve para se conectar. E essa paz é fruto da oração que você tem feito, e agora ela precisa ser aplicada na prática diária. Outro ponto fundamental é resgatar o propósito do casamento. Muitos casamentos se perdem porque se tornam apenas sobrevivência, deixam de ter um propósito comum, um senso de missão, algo que une além da rotina. Deus não une pessoas apenas para dividir contas e responsabilidades. Ele une para caminhar juntos, crescer juntos e servir juntos de alguma forma. E quando esse propósito se perde, o relacionamento se esvazia. Talvez vocês tenham parado de sonhar juntos, parado de planejar, parado de conversar sobre o futuro. E isso enfraquece a união, porque o casamento passa a viver apenas do passado. E Deus é um Deus de futuro, de esperança, de novos começos. E restaurar a paz também envolve resgatar sonhos, mesmo que pequenos, mesmo que simples, mas que devolvam sentido à caminhada. E isso começa com diálogo honesto e oração conjunta, mesmo que no início seja difícil, mesmo que haja resistência. Deus honra a tentativa sincera, e aos poucos o que parecia impossível começa a se tornar possível novamente. E nos próximos blocos vamos entrar ainda mais fundo na restauração do propósito, na reconexão espiritual do casal e na oração final que sela esse processo. Se essa palavra está te ajudando a enxergar que a restauração vai além de resolver conflitos, mas envolve reconstruir confiança, intimidade e propósito, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem relacionamentos e ajudam a construir casamentos alinhados com Deus. Comente aqui embaixo se você sente que a confiança ou a intimidade foram áreas afetadas no seu casamento e o que você deseja ver restaurado, e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que ama, mas que está vivendo um relacionamento distante e precisa entender que a restauração é possível, passo a passo, com Deus no centro. À medida que o processo de restauração avança, chega um momento profundamente sensível e decisivo, o momento em que Deus começa a tocar não apenas no comportamento, não apenas nas emoções, mas nas feridas mais profundas que moldaram a forma como você ama, reage e se protege dentro do casamento. Porque nenhum relacionamento é construído apenas a partir do presente. Todos nós carregamos histórias, experiências passadas, modelos familiares, traumas antigos e expectativas que, muitas vezes, não foram curadas. E essas marcas silenciosas acabam influenciando a dinâmica do casamento de formas que nem sempre percebemos. Talvez você esteja reagindo hoje, não apenas ao seu cônjuge, mas a dores antigas que foram reativadas.
Talvez certas atitudes do outro despertam sentimentos desproporcionais, como medo intenso de rejeição, necessidade excessiva de controle ou dificuldade profunda de confiar. E isso não significa que você seja fraco ou problemático. Significa apenas que existem áreas da sua alma que ainda precisam ser alcançadas pela cura de Deus. E Deus nunca expõe feridas para humilhar. Ele revela para curar. A Bíblia mostra que Jesus muitas vezes tocava em áreas sensíveis antes de liberar milagres, não para constranger, mas para restaurar por completo. E dentro do casamento isso é essencial, porque feridas não tratadas se tornam filtros, e filtros distorcem a realidade. Fazem você interpretar atitudes neutras como ameaças, silêncios como rejeição e erros como confirmações de abandono. E quando o relacionamento passa a ser vivido através desses filtros, a paz não se sustenta por muito tempo. Talvez você tenha percebido que algumas discussões sempre seguem o mesmo padrão. Começam pequenas e rapidamente se tornam intensas. E isso acontece porque tocam em feridas antigas que ainda doem. E Deus quer te conduzir agora a um lugar de cura mais profunda, onde essas feridas não governam mais suas reações, onde o passado não dita mais o presente, e onde o amor pode fluir com mais liberdade. Mas essa cura exige coragem. Coragem para olhar para dentro, reconhecer dores e permitir que Deus entre em lugares que você talvez tenha mantido fechados por muito tempo. E isso não é fácil, porque abrir feridas dói, mas mantê-las fechadas dói ainda mais a longo prazo. E Deus não quer apenas restaurar a superfície do seu casamento, Ele quer restaurar você por inteiro. Porque um casamento saudável é fruto de duas pessoas em processo de cura contínua, não de perfeição. Talvez você tenha aprendido desde cedo a se defender, a não depender de ninguém, a não demonstrar fragilidade. E isso te ajudou a sobreviver em algum momento da vida. Mas dentro do casamento isso se torna uma barreira, porque a intimidade exige vulnerabilidade, exige confiança e exige entrega gradual. E Deus quer te ensinar que agora você não está sozinho, que você pode baixar defesas aos poucos, porque Ele está cuidando, protegendo e conduzindo o processo. A Bíblia diz que Deus é aquele que sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. E essa promessa não é abstrata, ela é prática. Ela se manifesta quando você permite que Ele toque em áreas que você talvez nunca tenha apresentado em oração. Áreas como medo de abandono, sensação de não ser suficiente, insegurança constante ou dificuldade de receber amor. E quando essas áreas começam a ser curadas, algo muda profundamente na forma como você se relaciona. Você deixa de exigir para começar a oferecer. Deixa de se defender para começar a dialogar. Deixa de reagir para começar a escolher. E isso transforma o ambiente do casamento, não por esforço humano, mas por cura espiritual. Talvez você esteja sentindo agora um peso emocional ao ouvir isso. Talvez lágrimas estejam vindo. Talvez pensamentos estejam surgindo. E isso é sinal de que Deus está tocando em algo real, algo profundo. E Ele nunca toca para machucar. Ele toca para restaurar. E agora eu quero conduzir você em uma oração de cura interior, que vai preparar o terreno para o selamento final do seu casamento. Acompanhe com atenção, dizendo assim no seu coração: Senhor Deus, eu reconheço que carrego dores que não nasceram apenas neste casamento. Eu reconheço que existem feridas antigas que influenciam a forma como eu amo, confio e me relaciono. E hoje eu decido trazer essas áreas diante de Ti. Eu não quero mais que o passado governe minhas reações. Eu não quero mais reagir a partir da dor, mas a partir da cura, eu entrego ao Senhor todo medo de abandono, toda insegurança, toda sensação de não ser suficiente, toda necessidade de controle e toda dificuldade de confiar. E peço que o Teu Espírito Santo toque nessas áreas agora, trazendo cura, trazendo verdade e trazendo libertação. Talvez você precise pausar por um instante enquanto ora isso, porque memórias podem surgir, sentimentos podem aflorar, e não tenha medo disso. Deus está presente nesse processo. Ele não abandona ninguém no meio da cura. Continue orando, dizendo: Senhor,
Eu permito que o teu amor ocupe os lugares onde antes havia dor. Eu permito que a tua verdade substitua as mentiras que eu acreditei sobre mim mesmo, sobre o amor e sobre relacionamentos. Eu recebo a tua paz e a tua segurança. E declaro que não serei mais governado pelo medo, mas pela confiança em ti. Essa oração é poderosa porque ela realinha sua identidade. E quando a identidade é restaurada, os relacionamentos também são, porque você passa a amar não a partir da carência, mas a partir da plenitude, e isso muda tudo. Talvez você nunca tenha orado dessa forma antes. Talvez sempre tenha focado apenas no comportamento do outro. E hoje, Deus está te mostrando que a transformação mais profunda começa em você. Não para te sobrecarregar, mas para te libertar. E essa libertação prepara o caminho para um novo nível de relacionamento, mais maduro, mais saudável e mais alinhado com o propósito de Deus. E no próximo bloco vamos entrar na oração final de selamento, onde vamos declarar restauração completa, renovar votos espirituais e consagrar novamente o casamento nas mãos de Deus. Se essa palavra está te levando a um lugar mais profundo de cura, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que não apenas confortam, mas conduzem à transformação real. Comente aqui embaixo se você sente que Deus tocou em alguma ferida específica hoje, ou se essa oração trouxe alívio e clareza ao seu coração. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que carrega dores antigas e precisa entender que Deus também quer curar o interior para restaurar relacionamentos. Chegamos a um ponto muito especial e decisivo dessa jornada, porque tudo o que foi revelado, confrontado, curado e alinhado até aqui agora precisa ser selado espiritualmente, e o selamento é algo que a Bíblia trata com extrema seriedade. Selar significa proteger, confirmar e estabelecer algo de forma permanente, não como um sentimento passageiro, mas como uma aliança renovada. E quando falamos de casamento, estamos falando exatamente disso. Uma aliança não apenas entre duas pessoas, mas diante de Deus. Talvez ao longo desse processo você tenha percebido que muitas coisas precisavam ser ajustadas, que feridas precisavam ser curadas e que atitudes precisavam ser transformadas. E isso não aconteceu por acaso. Deus não conduz processos para deixá-los incompletos. Ele conduz para finalizar com paz, direção e esperança. E agora, eu quero que você acompanhe essa oração final com total atenção e entrega, não como alguém que apenas escuta, mas como alguém que decide selar espiritualmente uma nova fase do seu casamento. Você pode orar em voz baixa, pode apenas concordar dentro do seu coração, mas faça isso com intenção, porque intenção espiritual gera alinhamento, e alinhamento gera transformação. Comece dizendo assim: Senhor Deus, eu chego agora diante de Ti reconhecendo que o meu casamento pertence a Ti. Eu reconheço que essa aliança foi criada para refletir amor, cuidado, parceria e paz. E hoje eu coloco novamente essa união diante do Teu altar, entregando tudo o que foi quebrado, desgastado e ferido ao longo do tempo. Eu não quero mais carregar pesos antigos. Eu não quero mais permitir que confusão, frieza ou desgaste governem o meu lar. Eu escolho renovar essa aliança diante de Ti, não pela força humana, mas pela Tua graça. Talvez enquanto você ora isso, venha um senso de responsabilidade, de seriedade e até de temor, e isso é saudável, porque a aliança não é algo leve, é algo sagrado, e Deus honra quem trata a aliança com reverência. Continue orando, dizendo: Senhor, eu selo agora o meu casamento com a Tua paz. Eu declaro que toda influência contrária à Tua vontade perde autoridade sobre essa união. Toda palavra negativa, toda inveja, toda interferência externa e toda confusão espiritual são silenciadas agora. Eu declaro que a paz de Cristo governa este lar, governa nossas conversas, governa nossas decisões e governa nossas emoções. E essa declaração é poderosa porque aquilo que é selado espiritualmente passa a ser protegido. Não significa ausência total de desafios, mas significa a presença constante de Deus em meio a eles.
Talvez você tenha medo de que tudo volte a ser como antes, de que o desgaste retorne. E Deus está te mostrando agora que o selamento não é apenas um momento emocional. Ele é uma nova posição espiritual, uma decisão consciente de caminhar de forma diferente. E essa decisão muda a forma como você reage, fala e escolhe diariamente. Continue orando, dizendo: Senhor, eu renovo meu compromisso de amar com paciência, de ouvir com atenção, de falar com sabedoria e de perdoar com prontidão. Não porque seja fácil, mas porque eu escolho obedecer ao teu padrão de amor. Eu entrego a ti minhas expectativas, meus medos e minhas inseguranças, e recebo em troca a tua direção, a tua graça e a tua paz. Talvez você sinta agora um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo retirado. Isso é sinal de que algo está sendo selado, algo está sendo estabelecido. E agora declare também: Senhor, eu consagro este casamento para cumprir o propósito que o Senhor planejou, que essa união seja um lugar de refúgio, crescimento e testemunho, que através dela o teu nome seja honrado, que a nossa história reflita que é possível restaurar, reconstruir e recomeçar quando o Senhor está no centro. Essa consagração é importante porque ela tira o casamento do lugar de sobrevivência e o coloca no lugar de propósito. Quando um relacionamento tem propósito, ele encontra força para atravessar fases difíceis, porque sabe para onde está indo. Talvez você nunca tenha pensado no seu casamento como um instrumento de Deus, mas ele vê assim. Ele usa histórias restauradas para inspirar outras. Ele usa processos de cura para gerar testemunhos. E isso não acontece para exaltar pessoas, mas para mostrar que ele ainda restaura, ainda cura e ainda reconstrói. E agora eu quero que você receba essa declaração final, não como uma frase bonita, mas como uma verdade espiritual sobre a sua vida. O seu casamento não terminou. Ele está sendo restaurado. A paz que foi roubada está sendo devolvida. E aquilo que parecia apenas cansaço revelou um chamado de Deus para uma reconstrução mais madura, mais consciente e mais protegida. E daqui para frente, quando o cansaço tentar voltar, quando os desafios surgirem, você vai lembrar que existe uma base espiritual sendo reconstruída, que existe uma aliança sendo protegida e que você não está sozinho nesse processo. Deus caminha com você, fortalece você e sustenta aquilo que você decidiu colocar nas mãos dele. E essa é a maior segurança que alguém pode ter. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo muito importante. Restauração não é perfeição. É compromisso diário. É escolher todos os dias proteger a paz, cuidar do diálogo e manter Deus no centro. E quando isso acontece, o amor encontra espaço para crescer novamente, mesmo depois de feridas, desgastes e silêncios. Se essa oração falou com você, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, sustentam processos de restauração e ajudam você a caminhar com Deus em todas as áreas da vida. Comente aqui embaixo o que Deus fez no seu coração ao longo desse vídeo, ou qual área do seu casamento você sente que foi tocada e selada hoje, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança, que ainda existe restauração, e que Deus continua agindo em histórias que muitos já considerariam perdidas. Depois que uma aliança é selada espiritualmente, começa uma fase que quase ninguém explica, mas que define se a restauração vai se sustentar ou se vai se perder com o tempo. Essa fase é o período em que a paz precisa ser vivida no cotidiano real, com rotina, pressões, diferenças de personalidade, cansaço físico e imperfeições humanas. E é exatamente aqui que muitos casamentos se confundem, porque acreditam que, depois da oração, tudo deveria se tornar automaticamente fácil, leve e sem conflitos. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Ela ensina que a presença de Deus não elimina os desafios. Ela muda a forma como lidamos com eles. Talvez você já tenha percebido isso nos dias que se seguiram à oração. Houve momentos de alívio, de esperança renovada, de conversa mais leve. Mas também houve dias
em que o cansaço voltou, em que pequenas irritações surgiram, em que a paciência foi testada novamente. E se ninguém te explicar isso com clareza, você pode interpretar esses momentos como sinal de fracasso espiritual, quando na verdade eles fazem parte do processo de amadurecimento. Deus não restaura para nos colocar em um ambiente artificial. Ele restaura para nos ensinar a viver de forma diferente dentro da realidade. E essa diferença não está na ausência de problemas, mas na postura do coração. Antes você reagia automaticamente, falava no impulso, guardava mágoas ou se fechava em silêncio. Agora existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é a paz que Deus está reconstruindo em você, mesmo que ainda seja frágil, mesmo que ainda precise ser fortalecida, ela já existe. E é nesse espaço que você aprende a escolher melhor, a respirar antes de responder, a orar antes de decidir, a ouvir antes de julgar. E isso muda tudo. Mesmo quando por fora parece pequeno, a Bíblia diz que não devemos desprezar os pequenos começos, porque é assim que Deus trabalha. Ele começa com ajustes internos que depois se manifestam externamente. Talvez você esteja se cobrando demais agora, achando que não pode mais errar, que não pode mais se irritar, que não pode mais se cansar. Mas essa cobrança excessiva também rouba a paz. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. Disposição para continuar, para ajustar, para reconhecer falhas e para recomeçar quantas vezes forem necessárias. A Bíblia nos ensina que o justo cai, mas se levanta. E isso não fala de quedas espetaculares. Fala de tropeços diários, de momentos em que a velha reação tenta voltar, de dias em que a paciência parece menor. E o que define a maturidade espiritual não é nunca tropeçar, é não permanecer caído, é se levantar rapidamente, pedir perdão quando necessário, ajustar a rota e seguir em frente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, percebendo que ainda existem padrões antigos tentando se manifestar, mas também percebendo que algo mudou, que você não fica mais tanto tempo preso neles, que você se arrepende mais rápido, que você busca a paz com mais consciência, e isso é crescimento. Mesmo que não pareça espetacular, isso é Deus trabalhando em camadas profundas. Outra coisa muito importante que precisa ser dita aqui é que depois do selamento, o inimigo quase sempre tenta gerar frustração. Não com grandes ataques, mas com pequenas decepções. Pensamentos sutis como, não adiantou, vai ser sempre assim, vocês nunca vão mudar. E esses pensamentos precisam ser confrontados com a verdade, porque eles não vêm de Deus. Deus não trabalha com desesperança. Ele trabalha com processo, e processo exige tempo, paciência e perseverança. Talvez você esteja esperando mudanças rápidas no outro, comportamentos diferentes, atitudes novas. E quando isso não acontece no ritmo esperado, a frustração começa a crescer. Mas Deus está te ensinando agora algo muito importante. A restauração não começa pelo outro. Ela começa por você. E à medida que você muda a forma de reagir, de falar e de se posicionar espiritualmente, o ambiente começa a mudar. Mesmo que o outro ainda não perceba, e isso não é sobre carregar o peso do casamento sozinho. É sobre assumir uma posição espiritual que libera transformação. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que mudaram ambientes inteiros porque decidiram se posicionar de forma diferente, mesmo quando o cenário não era favorável, e Deus honra esse tipo de postura. Talvez você esteja cansado de ser o primeiro a ceder, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a tentar conversar, e isso gera um sentimento de injustiça. Mas Deus vê esse esforço. Ele não ignora sementes lançadas com sinceridade, e nenhuma semente de paz é desperdiçada. Mesmo quando parece não produzir fruto imediato, ela está trabalhando debaixo da terra, fortalecendo raízes que sustentarão a árvore no futuro. Outro ponto fundamental dessa fase é aprender a diferenciar emoção de decisão. Emoções vão e vêm. Haverá dias bons e dias difíceis, dias de conexão e dias de silêncio. Mas a decisão de permanecer alinhado com Deus, de proteger a paz e de agir
Com sabedoria, precisa ser constante, porque decisões constroem caminhos. Enquanto emoções apenas refletem momentos, talvez você tenha vivido muitos anos tomando decisões baseadas no que sentia naquele instante, e isso gerou instabilidade. Agora Deus está te convidando a viver a partir de princípios, não de impulsos, princípios como paciência, mansidão, domínio próprio e amor sacrificial. E esses princípios não surgem naturalmente. Eles são fruto do Espírito. E o fruto precisa ser cultivado diariamente. Talvez isso pareça cansativo, mas é libertador, porque você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a viver com direção, e essa direção traz segurança, mesmo em meio às dificuldades. E Deus quer que você entenda algo muito importante agora. A restauração não é um evento que aconteceu no bloco 10. Ela é uma caminhada que continua. E caminhar com Deus exige constância, exige oração contínua, exige vigilância dos pensamentos e exige humildade para reconhecer quando algo não está indo bem. E essa humildade é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, porque só quem reconhece limites pode crescer de forma saudável. Talvez você esteja sendo confrontado agora a ajustar expectativas, a diminuir cobranças e a aumentar a graça, tanto com o outro quanto consigo mesmo. E isso não é conformismo, é sabedoria, porque a graça cria espaço para a transformação, enquanto a cobrança excessiva cria resistência. E Deus trabalha onde há espaço, não onde há pressão constante. Se essa palavra está te ajudando a entender que o processo continua, que os ajustes são normais e que a perseverança é essencial, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que te ajudam a sustentar o que Deus está construindo na sua vida e no seu casamento. Comente aqui embaixo se você sente que está vivendo essa fase de adaptação espiritual e qual tem sido o maior desafio para você nesse momento. E compartilhe este vídeo com alguém que começou um processo de restauração, mas está se sentindo frustrado por achar que tudo deveria estar perfeito agora. Depois que a fase inicial de adaptação começa a ser compreendida, Deus passa a conduzir o coração para um nível mais profundo de maturidade espiritual dentro do casamento. Um nível onde a restauração deixa de ser apenas reação a crises passadas e passa a se tornar construção intencional de um novo estilo de vida conjugal. E essa transição é fundamental, porque muitos casamentos até conseguem sobreviver depois de um período difícil, mas poucos aprendem a viver de forma saudável se não houver mudança de mentalidade. Talvez você tenha passado anos apenas tentando evitar brigas, apagar incêndios e sobreviver emocionalmente. E isso cansa, porque viver apenas reagindo nunca gera plenitude. Deus não chamou o casamento para ser um campo de resistência. Ele chamou para ser um ambiente de crescimento, e crescimento exige intenção, planejamento e constância. A Bíblia nos ensina que tudo o que vale a pena construir exige fundamento sólido, e fundamento não se cria em momentos de crise. Ele é construído no dia a dia, nas pequenas decisões, nos hábitos aparentemente simples, mas espiritualmente poderosos. Talvez você esteja percebendo agora que, depois de tanta dor e desgaste, Deus está te chamando para algo novo, não apenas para evitar o que machuca, mas para cultivar o que fortalece. E isso muda completamente a perspectiva, porque ao invés de viver com medo de errar, você passa a viver com foco em construir. E isso traz leveza, mesmo em meio aos desafios. Um dos primeiros hábitos que Deus começa a trabalhar nessa fase é o hábito da intencionalidade espiritual. Muitos casamentos se desgastam porque Deus é lembrado apenas nos momentos críticos, quando a dor aperta, quando o conflito explode ou quando a esperança parece distante. Mas um relacionamento saudável espiritualmente não se sustenta apenas com orações emergenciais. Ele precisa de conexão contínua. E isso não significa longos rituais ou práticas complicadas. Significa constância, pequenas orações, pequenas decisões, conscientes de colocar Deus no centro. Talvez você pense que não tem tempo para isso, que a rotina é corrida, que o cansaço é grande, mas a verdade é que aquilo que é prioridade encontra espaço.
E quando o casamento se torna prioridade espiritual, o cuidado começa a ser natural. A Bíblia diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E isso se aplica diretamente ao casamento. Quando Deus é buscado primeiro, as outras coisas começam a se alinhar. Outro hábito essencial que Deus começa a trabalhar nessa fase é a comunicação com propósito. Muitos casais conversam muito, mas se comunicam pouco, trocam informações, mas não compartilham sentimentos, resolvem logística, mas evitam vulnerabilidade. E isso cria distância, porque intimidade não nasce de troca de tarefas, nasce de troca de coração. Talvez você tenha aprendido a evitar certos assuntos para não gerar conflito. E isso pode ter sido necessário em algum momento. Mas agora Deus está te chamando para uma comunicação mais madura, onde você aprende a falar com clareza, respeito e amor, sem acusar, sem atacar, sem se defender excessivamente, e isso exige treino. Porque a forma antiga de se comunicar não muda da noite para o dia, mas Deus vai te ensinando aos poucos a escolher palavras que constroem, em vez de palavras que ferem. A Bíblia diz que palavras brandas desviam o furor. E isso não é fraqueza. É sabedoria espiritual. Talvez você esteja aprendendo agora a ouvir sem interromper, a perguntar em vez de assumir, a validar sentimentos mesmo quando não concorda totalmente. E esses pequenos ajustes geram um impacto enorme, porque criam um ambiente mais seguro, onde o outro começa a se abrir também. Outro hábito fundamental nessa fase é o cuidado com o ambiente emocional do lar. Muitos casamentos se desgastam porque o ambiente se torna pesado, tenso e imprevisível. Ninguém sabe quando haverá uma explosão, uma crítica ou um silêncio prolongado, e viver assim é exaustivo. Deus não criou o lar para ser um lugar de tensão constante. Ele criou para ser um lugar de descanso, e restaurar isso exige vigilância. Exige perceber quando o clima começa a pesar e agir antes que a tensão se transforme em conflito. Talvez isso signifique pausar uma conversa, mudar o tom, escolher o momento certo para falar, ou simplesmente decidir não responder no calor da emoção. E essas escolhas não são automáticas. Elas são fruto de um coração alinhado com Deus, que aprende a priorizar a paz, sem fugir da verdade. Outro ponto muito importante dessa fase é aprender a lidar com expectativas. Muitas frustrações no casamento nascem de expectativas não comunicadas ou irreais. Você espera que o outro adivinhe o que você sente, que haja de determinada forma, que corresponda a algo que nunca foi claramente exposto. E quando isso não acontece, a decepção surge. Deus quer te ensinar agora a alinhar expectativas com realidade, a comunicar desejos com clareza e a aceitar que o outro também está em processo, com limitações, falhas e ritmos diferentes. Isso não é resignação, é maturidade, porque a maturidade entende que amar alguém não é amar uma versão idealizada, é amar uma pessoa real, em transformação, assim como você. E quando essa consciência se estabelece, a cobrança diminui e a parceria aumenta. Outro hábito que Deus começa a trabalhar fortemente nessa fase é o hábito da gratidão. Muitos casamentos se desgastam porque o foco fica apenas no que falta, no que não funciona, no que ainda precisa mudar. E isso cria um ambiente de insatisfação constante. Mas a Bíblia nos ensina que a gratidão muda a perspectiva. Ela não nega problemas, mas amplia a visão, permitindo enxergar também o que já foi restaurado, o que já melhorou, o que já está diferente. Talvez você precise começar a reconhecer pequenas mudanças, pequenas atitudes, pequenos avanços, em vez de esperar grandes transformações imediatas. E isso fortalece o processo, porque aquilo que é reconhecido tende a se repetir, e aquilo que é ignorado tende a se perder. Deus trabalha muito através da gratidão, porque ela abre espaço para mais graça, e um casamento que aprende a agradecer se torna mais leve, mais seguro e mais resiliente. E tudo isso não acontece de forma automática. Acontece porque alguém decide construir conscientemente
dia após dia, mesmo quando o entusiasmo não é tão grande, mesmo quando o cansaço aparece, e essa decisão é espiritual, é fruto de um coração que entendeu que o casamento não é apenas um sentimento, é uma aliança que precisa ser cuidada, e Deus honra alianças cuidadas com intenção. Se essa palavra está te ajudando a enxergar que a restauração agora entra em uma fase de construção consciente e madura, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo orientações espirituais que ajudam a construir relacionamentos fortes, saudáveis e alinhados com Deus. Comente aqui embaixo qual hábito você sente que Deus está te chamando a desenvolver com mais intencionalidade no seu casamento. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que depois da restauração vem a construção, e que é possível viver um casamento mais leve, maduro e cheio de propósito. Depois que a restauração entra na fase de construção consciente, Deus começa a trabalhar um aspecto que sustenta qualquer aliança ao longo do tempo, mas que raramente recebe a atenção necessária. A constância espiritual, porque não é a intensidade de um momento que mantém um casamento vivo, é a fidelidade diária a pequenos compromissos assumidos diante de Deus. Talvez você já tenha vivido fases intensas no relacionamento, momentos de muito amor, muita entrega, muita expectativa, mas também já percebeu que intensidade sem constância se desgasta rapidamente, enquanto constância, mesmo sem grandes emoções todos os dias, constrói algo sólido, seguro e duradouro. E Deus é um Deus de constância. Ele não muda, não oscila, não abandona processos no meio do caminho. E quando Ele convida alguém a caminhar com Ele no casamento, Ele também ensina a viver dessa forma. Talvez você esteja aprendendo agora que amar não é apenas sentir, é decidir. Decidir cuidar, decidir permanecer, decidir ajustar, decidir perdoar e decidir proteger a aliança mesmo quando o sentimento oscila. E isso não é frieza, é maturidade espiritual, porque sentimentos são importantes, mas eles não podem ser o alicerce principal de uma aliança. O alicerce precisa ser o compromisso. E compromisso não nasce da emoção, nasce da decisão. A Bíblia mostra que Deus mantém alianças mesmo quando o povo falha. Não porque Ele concorde com o erro, mas porque Ele é fiel ao que prometeu. E essa fidelidade é o modelo mais alto de amor. Talvez você tenha vivido um casamento onde tudo dependia do clima emocional. Se o dia estava bom, o relacionamento fluía. Se o dia estava ruim, tudo desmoronava. E Deus está te ensinando agora a viver acima dessa instabilidade, não negando emoções, mas não sendo governado por elas. A constância espiritual começa com a decisão de não abandonar práticas que fortalecem a aliança, mesmo quando o entusiasmo diminui. Práticas como oração contínua, diálogo intencional, respeito nas palavras e vigilância nos pensamentos. Talvez você esteja percebendo que alguns dias são mais fáceis do que outros. Alguns dias a paciência flui, em outros ela parece curta. E nesses dias mais difíceis, é exatamente onde a constância se prova. Porque constância não é continuar apenas quando é confortável. É continuar quando exige esforço consciente. E Deus vê esse esforço. Ele não ignora escolhas feitas no silêncio. Ele honra cada decisão tomada para proteger a paz, mesmo quando ninguém percebe. Outro ponto muito importante dessa fase é entender que fidelidade no casamento vai muito além de não trair fisicamente. Fidelidade envolve lealdade emocional, envolve proteger a imagem do outro, envolve não expor fraquezas para terceiros, envolve escolher resolver conflitos dentro da aliança e não buscar validação fora dela. Muitos casamentos se desgastam porque, mesmo sem traição física, há traições emocionais, comparações silenciosas, desabafos imprudentes, pensamentos alimentados que enfraquecem o vínculo, e Deus quer te ensinar agora a ser fiel também nesse nível, a proteger o casamento nos pensamentos, nas conversas e nas escolhas diárias. Talvez você precise rever limites, conversas, influências e até conteúdos que consome, porque tudo o que você alimenta influencia a forma como você enxerga o relacionamento. E um coração dividido
não consegue sustentar uma aliança saudável. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E Deus está te chamando a colocar novamente o coração no lugar certo, não como obrigação, mas como proteção. Outro aspecto fundamental da constância espiritual é aprender a atravessar fases sem abandonar princípios. Todo casamento passa por fases diferentes, fases de crescimento, fases de estabilidade, fases de desafio, fases de cansaço, e nenhuma dessas fases define o fim da história. Elas fazem parte da caminhada. O problema surge quando, em fases difíceis, os princípios são abandonados, o respeito diminui, a oração é deixada de lado e a comunicação se torna agressiva ou inexistente. E isso gera danos que poderiam ser evitados. Deus quer te ensinar agora a manter princípios mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, a continuar falando com respeito mesmo quando está irritado, a continuar orando mesmo quando está cansado, a continuar escolhendo o amor mesmo quando o sentimento parece distante. E isso não é hipocrisia, é fidelidade à aliança. E fidelidade constrói segurança, porque o outro passa a saber que não está em um relacionamento instável, governado por humor, mas em uma aliança protegida por decisões firmes. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muitos conflitos no casamento nascem do medo. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de instabilidade. E quando a constância é estabelecida, esse medo começa a perder força, porque a previsibilidade saudável traz segurança emocional. Outro ponto muito importante dessa fase é aprender a se levantar rapidamente após falhas, porque mesmo com constância, erros ainda acontecerão. Palavras serão mal colocadas, atitudes serão impensadas. E o que define a saúde do casamento não é a ausência desses momentos, mas a rapidez com que eles são tratados. A Bíblia nos ensina a não deixar o sol se pôr sobre a ira, não porque Deus não permita emoções, mas porque emoções não tratadas criam raízes, e raízes geram amargura. Talvez você precise aprender agora a pedir perdão mais rápido, a reconhecer falhas sem justificar demais, a ouvir a dor do outro sem se defender imediatamente. E isso exige humildade, mas também gera cura, porque cada reconciliação rápida fortalece a aliança. Ao invés de enfraquecê-la, Deus usa esses momentos para amadurecer o relacionamento, para ensinar empatia, paciência e graça. E tudo isso faz parte da constância espiritual. Não desistir diante das falhas, mas usar as falhas como oportunidades de crescimento. Talvez você esteja sendo confrontado agora a mudar a forma como lida com erros, tanto os seus quanto os do outro. E isso é um convite à maturidade, porque casamentos fortes não são feitos de pessoas perfeitas, são feitos de pessoas comprometidas em crescer juntas. E esse compromisso se manifesta nas pequenas escolhas diárias, escolhas que quase ninguém vê, mas que Deus vê, escolhas que constroem uma história estável ao longo do tempo. Se essa palavra está te ajudando a entender que a fidelidade diária, a constância espiritual e o compromisso consciente são a base de um casamento restaurado e fortalecido, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que ajudam a sustentar alianças ao longo do tempo. Comente aqui embaixo qual área da constância espiritual você sente que mais precisa fortalecer hoje no seu casamento e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que relacionamentos saudáveis não se sustentam por emoção apenas, mas por decisões alinhadas com Deus, todos os dias. Depois que a constância espiritual começa a ser construída e a fidelidade diária passa a sustentar a aliança, Deus conduz o coração para um novo território que muitos casamentos nunca chegam a experimentar: a renovação da esperança e da visão de futuro. Porque nenhum relacionamento sobrevive apenas de manutenção. Ele precisa de direção, de sentido e de expectativa saudável. Talvez você tenha passado muito tempo apenas tentando consertar o que estava quebrado, apagar incêndios emocionais e sobreviver às fases difíceis, e isso é compreensível. Mas viver apenas reagindo ao passado cansa e esgota. Deus não restaura histórias para que elas fiquem presas ao que já foi.
Ele restaura para abrir caminhos novos, para gerar esperança renovada e para reconstruir sonhos que foram deixados para trás. E aqui é importante dizer algo com clareza. Esperança não é negar a realidade. Não é fingir que tudo está perfeito. Esperança é escolher acreditar que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando o processo é lento, mesmo quando os resultados não são imediatos. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz novas todas as coisas, e isso inclui o futuro do seu casamento. Talvez em algum momento você tenha parado de sonhar junto, parado de planejar, parado de conversar sobre o amanhã, porque o presente estava pesado demais, e aos poucos o relacionamento foi ficando preso ao agora, sem perspectiva, sem entusiasmo e sem direção. E quando um casamento perde a visão de futuro, ele começa a se esvaziar, porque o coração humano precisa de esperança para se manter vivo. Deus criou você assim, com a capacidade de olhar para frente, imaginar, desejar e construir. E quando isso é sufocado por frustrações e decepções, a alma adoece e o relacionamento sente. Talvez você esteja vivendo hoje um casamento que funciona, mas não empolga, que existe, mas não inspira. E Deus quer mudar isso. Não com fantasias irreais, mas com esperança fundamentada. Aquela esperança que nasce da convicção de que Ele está no controle do processo. Outro ponto muito importante nessa fase é entender que reconstruir sonhos não significa necessariamente voltar aos mesmos sonhos antigos. Às vezes, os sonhos antigos estavam ligados a expectativas imaturas, a ideias que não consideravam as limitações, os desafios e a realidade da vida. E Deus, em sua sabedoria, não apenas restaura, Ele amadurece, Ele ajusta sonhos, redefine prioridades e alinha expectativas. Talvez você precise permitir que Deus te mostre uma nova forma de sonhar o casamento, não baseada apenas em emoção, mas em propósito, parceria e crescimento conjunto. E isso exige abertura, exige disposição para deixar para trás idealizações que já não fazem sentido e abraçar uma visão mais realista, mais profunda e mais sustentável. A Bíblia nos ensina que os planos do Senhor são mais altos que os nossos, e quando entregamos a Ele nossos sonhos, Ele não os destrói, Ele os aperfeiçoa. Talvez você esteja aprendendo agora que o futuro do seu casamento não precisa ser uma repetição do passado, nem uma tentativa de resgatar exatamente o que foi perdido, mas uma construção nova, com base em tudo o que foi aprendido, curado e alinhado até aqui. E isso traz liberdade, porque você deixa de viver comparando com o que já foi e passa a construir a partir do que pode ser. Outro aspecto fundamental dessa fase é reaprender a conversar sobre o futuro, sem medo. Muitos casais evitam falar do amanhã porque têm medo de se frustrar novamente, medo de criar expectativas que não serão atendidas, medo de sonhar e se decepcionar. E esse medo é compreensível depois de tantas dores, mas ele também paralisa, porque sem visão o povo perece, e sem visão o casamento também enfraquece. Deus quer te ensinar agora a sonhar com sabedoria, a planejar com flexibilidade e a confiar sem ingenuidade. Isso significa conversar sobre objetivos, planos, mudanças desejadas, projetos possíveis, mas sempre com espaço para ajustes, sem cobranças excessivas, sem rigidez, sem transformar sonhos em exigências. Sonhos saudáveis unem, exigências afastam, e Deus trabalha na união, não na pressão. Talvez você precise aprender a falar sobre o futuro com leveza, abrindo o coração, ouvindo o outro, respeitando ritmos diferentes e buscando alinhamento em oração. E isso fortalece muito a aliança, porque cria senso de parceria, de caminhar juntos na mesma direção. Outro ponto muito importante é entender que esperança renovada também envolve aceitar que algumas coisas não serão como você imaginou, e isso não é derrota, é maturidade. Existem expectativas que precisam morrer para que algo novo e melhor possa nascer, e Deus sabe disso. Ele não te frustra por prazer, Ele te redireciona por amor. Talvez você precise deixar ir algumas imagens idealizadas de como o casamento deveria ser para abraçar como ele pode ser.
com mais profundidade, verdade e parceria. E quando isso acontece, a esperança deixa de ser frágil e se torna resiliente, porque ela não depende de cenários perfeitos, mas da presença de Deus no processo. A Bíblia diz que a esperança que não decepciona é aquela derramada pelo amor de Deus, e esse amor sustenta mesmo quando o caminho é desafiador. Outro aspecto dessa fase é resgatar o prazer de caminhar juntos. Muitos casamentos se tornam apenas convivência funcional, cada um focado em suas tarefas, responsabilidades e problemas, e aos poucos deixam de desfrutar da companhia um do outro. Deus não criou o casamento apenas para dividir peso, Ele criou também para compartilhar alegria, e resgatar isso é parte da restauração. Talvez seja necessário reaprender a estar junto, a conversar sem pressa, a rir novamente, a criar momentos simples, mas significativos, e isso não acontece automaticamente. Exige intenção, exige escolha, exige abrir espaço na rotina, e Deus honra esse esforço, porque a alegria também é fruto do Espírito, e um lar onde há alegria se torna um ambiente mais leve, mais acolhedor e mais saudável. E tudo isso aponta para um futuro diferente, um futuro onde o casamento não é apenas um lugar de sobrevivência, mas de crescimento e testemunho. Talvez você nunca tenha imaginado que depois de tanto desgaste seria possível voltar a ter esperança. Mas Deus é especialista em restaurar o que parecia perdido, e Ele não faz isso apenas para aliviar a dor. Ele faz para revelar propósito, e quando o propósito começa a ficar claro, a caminhada ganha novo sentido. Se essa palavra está reacendendo a esperança no seu coração e te ajudando a enxergar que o futuro do seu casamento pode ser diferente, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e ajudam a reconstruir sonhos alinhados com Deus. Comente aqui embaixo se você sente que precisa renovar a visão de futuro do seu casamento, ou se essa palavra trouxe esperança onde antes havia medo, e compartilhe este vídeo com alguém que desistiu de sonhar no relacionamento, mas precisa ouvir que Deus ainda faz novas todas as coisas. Quando a esperança começa a ser renovada e a visão de futuro volta a existir dentro do casamento, Deus também prepara o coração para uma verdade que precisa ser dita com amor, mas com muita clareza. Todo relacionamento restaurado precisará aprender a lidar com recaídas, desafios inesperados e momentos em que a fé será colocada à prova novamente. E isso não significa que a restauração falhou. Significa apenas que o casamento está vivo, inserido em uma realidade humana, sujeita a pressões, mudanças e imperfeições. Talvez você tenha criado a expectativa de que, depois de tudo o que foi trabalhado até aqui, nunca mais haveria dias difíceis, nunca mais haveria cansaço, nunca mais haveria conflitos. Mas essa expectativa, embora compreensível, pode se tornar perigosa, porque quando a primeira dificuldade surgir, você pode interpretar como retrocesso, quando na verdade é apenas parte da caminhada. A Bíblia nunca prometeu um caminho sem lutas. Ela prometeu força para atravessá-las. E essa força se manifesta quando aprendemos a perseverar, mesmo quando o entusiasmo diminui, mesmo quando a motivação oscila, mesmo quando a fé parece pequena. Talvez você esteja vivendo ou venha a viver dias em que antigas emoções tentem voltar, dias em que o diálogo fique mais difícil, dias em que o outro pareça distante, ou dias em que você mesmo se sinta cansado demais para continuar investindo. E nesses dias, a perseverança se torna essencial. Porque perseverar não é insistir cegamente, é continuar com sabedoria. É ajustar a postura sem abandonar os princípios. É reconhecer o momento difícil, sem permitir que ele defina o todo. Deus trabalha muito nesse ponto porque Ele sabe que relacionamentos duradouros não se constroem apenas em dias bons. Eles se fortalecem principalmente nos dias difíceis. Talvez você esteja sendo preparado agora para lidar de forma diferente com recaídas emocionais. Antes, uma recaída gerava desespero, acusações, desistência ou fechamento. Agora Deus quer te ensinar a lidar com elas com maturidade, entendendo que uma recaída não anula todo o progresso.
Ela apenas revela áreas que ainda precisam de cuidado. E quando vistas dessa forma, as recaídas deixam de ser motivo de culpa e passam a ser oportunidade de crescimento. A Bíblia nos ensina que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E esse suportar não é tolerar abusos ou injustiças. É sustentar a aliança com paciência e fé, mesmo quando o caminho exige esforço. Talvez você precise aprender agora a identificar sinais de desgaste antes que eles se tornem crises. Sinais como irritação constante, falta de diálogo, excesso de silêncio, comparações ou pensamentos negativos recorrentes. E ao identificar esses sinais, agir com rapidez, não com acusação, mas com cuidado, trazendo novamente a situação para a oração, para o diálogo e para o alinhamento espiritual. Isso é perseverança prática, não teórica. É escolher agir antes que o desgaste se acumule. E isso demonstra maturidade espiritual. Outro ponto muito importante dessa fase é aprender a fortalecer a fé quando ela parece fraca. Muitas pessoas acreditam que fé é um sentimento constante de confiança e entusiasmo, mas a Bíblia mostra que fé é, acima de tudo, decisão. É continuar confiando mesmo quando as emoções não acompanham. É continuar orando mesmo quando a resposta não é imediata. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando seria mais fácil desistir. Talvez você esteja vivendo um momento em que a fé não está tão forte quanto antes, e isso pode gerar culpa. Mas Deus não te acusa por isso. Ele te convida a fortalecer essa fé através da constância, através da palavra, através da oração simples e sincera, porque a fé cresce quando é exercitada, não quando é exigida, e Deus é paciente nesse processo. Ele não quebra o caniço rachado, ele o fortalece. Talvez você precise aprender a ser paciente consigo mesmo também, entendendo que crescer espiritualmente não é uma linha reta, é uma caminhada com altos e baixos, e Deus está presente em todos eles. Outro aspecto fundamental dessa fase é aprender a enfrentar tentações de desistência, porque elas virão em pensamentos sutis, em comparações com outros relacionamentos, em ideias de que seria mais fácil sozinho, ou talvez isso nunca mude. E esses pensamentos precisam ser confrontados com a verdade, porque eles não refletem a realidade completa, refletem apenas o cansaço do momento. E decisões tomadas no auge do cansaço quase sempre geram arrependimento. Deus quer te ensinar agora a não tomar decisões definitivas em momentos de exaustão emocional, mas a buscar descanso, clareza e direção antes de agir. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, e essa renovação é essencial para não desistir no meio do caminho. Talvez você precise aprender a pausar, a descansar, a se afastar momentaneamente da tensão, sem se afastar da aliança. E isso também é maturidade, porque perseverar não significa se esgotar, significa saber quando recuar um pouco para recuperar forças. Outro ponto muito importante é entender que perseverança a longo prazo também envolve celebrar vitórias, mesmo pequenas. Muitos casamentos passam tanto tempo focados no que ainda precisa melhorar, que deixam de reconhecer o que já mudou, o que já foi curado, o que já está diferente. E isso gera desânimo, porque o progresso parece invisível. Deus trabalha também através do reconhecimento, porque quando você reconhece avanços, mesmo pequenos, você fortalece a esperança e renova a disposição para continuar. Talvez você precise começar a olhar com mais atenção para o que Deus já fez, para conversas que antes não seriam possíveis, para reações mais maduras, para momentos de paz que antes não existiam, e agradecer por isso, porque a gratidão fortalece a fé e alimenta a perseverança. E um coração grato é mais resistente às recaídas, porque ele não esquece de onde veio. Outro aspecto fundamental dessa fase é entender que perseverar não é caminhar sozinho, é caminhar com Deus. E muitas vezes também buscar ajuda quando necessário. Não há vergonha em reconhecer que algumas situações exigem apoio externo, aconselhamento, orientação espiritual. Isso não é fracasso, é sabedoria. Porque Deus usa pessoas, processos e ferramentas para nos ajudar a crescer. Talvez você tenha resistido a isso por orgulho ou medo.
Mas Deus quer te mostrar que pedir ajuda no tempo certo pode evitar danos maiores no futuro. E tudo isso faz parte de uma perseverança saudável, não rígida, não cega, mas consciente, equilibrada e fundamentada. E Deus honra esse tipo de perseverança, porque ela demonstra compromisso com a aliança e humildade diante do processo. Se essa palavra está te preparando para caminhar a longo prazo, com maturidade, fé e perseverança, se inscreva agora no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé nos momentos difíceis e ajudam a não desistir quando o processo exige mais esforço. Comente aqui embaixo se você sente que está enfrentando uma fase de cansaço ou recaída emocional no seu casamento e o que mais tem desafiado sua perseverança. E compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em desistir por achar que recaídas significam fracasso. Porque Deus pode usar essa palavra para trazer clareza, força e direção.